Olá, nessa aula vamos estudar as porcentagens. É uma ferramenta muito utilizada nas transações comerciais e financeiras, mas sua aplicação vai muito além. Está presente em diversos campos do conhecimento e da atividade humana. Nessa figura temos um gráfico que representa a evolução da pandemia durante um determinado período de tempo. E temos aqui uma indicação de queda através das porcentagens. Vamos ver aqui mais uma situação. Nos últimos anos, o Brasil tem investido na reciclagem de materiais. O gráfico abaixo traz informações sobre o assunto. Observe que os dados estão em porcentagem. Então temos no gráfico aqui a escala das porcentagens e aqui nesse outro eixo os materiais. A primeira coluna indica que 98% das latas de alumínio foram recicladas, que 56% de embalagens PET foram recicladas, 46% de todo o papel que foi para o lixo, 46% foi reciclado, e os plásticos 21%. Dizer que 98% das latas foram recicladas significa dizer que a cada 100 latas, 98 delas foram recicladas. Dizer que 56% das embalagens foram recicladas é o mesmo dizer que a cada 100 embalagens, 56 delas foram recicladas. 50% é a metade de 100. Então, o gráfico demonstra que menos da metade de todo o papel destinado ao lixo foi de fato reciclado. Porcentagens são nada mais que razões, comparações com 100. 100% quer dizer 100 comparado com 100, ou 100 para 100. 20% é comparar 20 com 100, 20 para 100. 56% compara 56 com 100. É por isso que a representação por meio de porcentagens facilita a interpretação e a comparação de dados. Bom, aqui nós temos alguns recortes de jornal. É uma reportagem que trata da reciclagem das garrafas PET. Ela é de 2016. Então, temos aqui recorte que o trabalho dos catadores evitou que 274 mil toneladas de PET fossem despejadas em aterros no ano passado. Essa quantidade corresponde a cerca de 51% de todo o PET que foi descartado no Brasil, de acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria PET. Os 49 restantes viraram lixo, uma quantidade que precisaria ser transportada em aproximadamente 41 mil caminhões. Veja que nessa reportagem temos 51% das PETs recicladas. Se compararmos esse valor aqui com aquele do gráfico de 2009, nota-se que houve uma queda na reciclagem das PETs. No gráfico de 2009 era 56%. Aqui temos 51%. Mais alguns dados sobre a reciclagem do PET. Temos aqui o plástico reaparece como resina usada em carpetes e forração de veículos, com 28% aproximadamente, 25% nas fibras têxtil e 25% são aplicados em novas embalagens. Esse é o endereço dessa reportagem. O preço dos alimentos tem aumentado recentemente, e não é segredo que o arroz é um dos vilões. Veja que nessa reportagem aparece aqui uma porcentagem de 120%. O levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo mostra que o preço do arroz aumentou 120% nos 12 últimos meses. O dado não representa uma grande novidade para o consumidor que em Brasília já paga 30% por um saco, que antes da pandemia custava R$ 8,00. Bom, então, se a gente comparar esses dois valores aí, R$ 30,00, que é o preço atual, com o preço anterior de R$ 8,00, então houve um aumento de R$ 22,00. Comparando esse aumento com o valor anterior, comparando então 22 com 8, essa razão aqui, ela é igual a 2,75. O que isso significa? Em termos de porcentagem, equivale a 275%. Então, nesse período, o arroz teve um aumento de 275%.
Aqui um outro exemplo de reportagem que fala do preço da cesta básica. Ela é de 2019, diz que o preço da cesta básica cresce em 9 cidades. DF teve a maior alta. É notório que a utilização das porcentagens facilita essas conclusões. Então, no caso de Brasília, um aumento de 5,21%. Essa tabela aqui mostra o preço da cesta básica em algumas cidades. Então, notem que Brasília, o valor da cesta, R$ 441,91. E o aumento aqui de 5,21%. Comparando o preço da cesta básica com o salário mínimo líquido, a cesta custa então 48% do salário mínimo. Isso significa que para adquirir uma cesta se utiliza quase a metade do salário mínimo líquido. Vejam que se dividirmos o valor da cesta pelo salário líquido, vai dar exatamente esse valor, 48,13%. Então, nesse caso, nós estamos comparando o preço da cesta com o valor do salário mínimo líquido. Bom, a porcentagem ela é uma razão que pode ser representada por uma fração, por um número decimal, por uma fração centesimal ou por uma taxa percentual. Então, nós temos aqui 1 meio ou 1 para 2. 1 é a metade de 2. Então, essa fração pode ser representada por 0,5, que é 5 décimos, ou 0,50, 50 centésimos. 50 centésimos é 50 sobre 100, ou 50 para 100, ou 50 por 100, ou 50%. 1 para 4, ou 1 quarto, se dividirmos 1 por 4, vai dar 0,25, ou 25 centésimos. 25 centésimos é 25 por 100, ou 25 sobre 100. 25 por 100, 25%. 1 para 5, se dividirmos 1 por 5, vai dar 0,20, ou 0,2, ou 2 décimos, ou 20 centésimos. Se são duas casas, décimo, centésimo. Então, 20 centésimos pode ser representado por uma fração centesimal 20 sobre 100, ou 20 para 100, ou 20 por 100, ou 20%. Então, percebam aí a relação que existe nessas representações. O 1 seria 1 dividido por 1, que é 1, que a gente pode representar dessa forma também, 1,00. Então, aqui nós temos 100 sobre 100, porque 100 dividido por 100 dá 1. 100 por 100 é 100%. 1 para 3, ou 1 terço, se dividirmos 1 por 3, vai dar uma dízima periódica, 0,333, ou seja, com infinitas casas decimais aqui, repetindo 3. Na forma de fração centesimal, ficaria 33,333 por 100, ou 33,333%. Complete as colunas na tabela abaixo. Na primeira coluna temos aqui 3 sobre 25. Se dividirmos 3 por 25, vai dar 0,12. 0,12 é 12 centésimos, portanto, 12 sobre 100. 12 sobre 100 é 12 por 100, ou 12%. Na segunda coluna temos aqui a porcentagem, 80%. 80% é 80 por 100. 80 por 100 é 80 centésimos. 80 por 100 é 80 centésimos. 0,80. E a fração mais simples, eu posso aqui cortar 0 com 0, ficaria 8 por 10, que eu ainda posso dividir tudo por 2, que daria 4 por 5. Temos aqui 35 por 100 é 35
por cento. 35 por 100 é 35 centésimos, então 0,35. E para obter a fração mais simples possível, eu posso dividir essa fração aqui por 5. Dividindo por 5 e por 5, 35 por 5 dá 7 e 100 por 5 dá 20. Nessa coluna nós temos aqui 3 décimos. 3 décimos é 3 sobre 10. Que na forma centesimal, eu posso, da mesma forma que eu posso dividir, eu posso também multiplicar uma fração, o seu numerador e o denominador por um mesmo número. Então, se eu multiplicar por 10 o numerador e por 10 o denominador, vai ficar 30 sobre 100. Uma outra maneira seria acrescentar o zero aqui, ó. Só que agora eu leio 30 centésimos, porque são duas casas decimais. 30 sobre 100. 30 por 100 é 30%. Próxima coluna, 1 dividido por 50 é 0,02, ou 2 centésimos. 2 para 100. E 2 para 100 é 2%. 130% é 130 sobre 100, que dividindo 130 por 100 vai dar 1,30. Essa fração aqui eu posso simplificar ao máximo, eu posso dividir por 10. Cortar um zero aqui e um zero aqui, vai ficar 13 sobre 10, que não dá mais para simplificar. 44 por 100 é 44%, ou 44 centésimos, 0,44. Posso dividir aqui por 2, ficaria 22 sobre 50. 22 sobre 50, dividindo ainda por 2, fica 11 por 25. Eu poderia dividir logo por 4. Então, ficaria 11 por 25. A próxima coluna, 0,11 é 11 centésimos. 11 sobre 100, ou 11%. 11 sobre 100 não dá para simplificar. E a última coluna aqui, 17 sobre 20. 17 dividido por 20 vai dar 0,85. Isso é 85 centésimos, ou 85 para 100, ou 85%. Para resolver problemas de porcentagem, normalmente a gente usa a regra de 3. Então vamos falar aqui brevemente o que é uma regra de 3. Nesse caso aqui nós vamos usar a regra de 3 simples. Então ela é um processo prático para resolver problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, através de proporções. Então a gente vai resolver uma regra de 3 usando o seguinte procedimento. Primeiro a gente coloca as grandezas de mesma espécie numa mesma coluna. Indica se elas são diretamente proporcionais, usando flechas de sentidos iguais. E se elas forem inversamente proporcionais, a gente usa flechas com sentidos opostos. Depois é só armar a proporção e resolvê-la. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, uma das razões deverá ser invertida. Então vamos ver aqui um exemplo. Tatiana comprou 6 metros de um tecido por R$ 240. Quanto vai pagar por 10 metros do mesmo tecido? Então, seguindo aqui o enunciado, nós temos duas grandezas, a quantidade de tecido em metros e o preço pago em reais. Então, ela comprou 6 metros e pagou 240. Quanto vai pagar por 10 metros? Então, notem que nós temos as grandezas aqui representadas por metros e reais em duas colunas distintas. O que é metro fica embaixo de metro, o que é reais fica embaixo de reais. Bom, a gente percebe que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, porque se aumentar a quantidade de metros, o preço pago vai aumentar também. Logo, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, nós vamos colocar
as setas no mesmo sentido, ou as duas para baixo ou as duas para cima. Não importa o sentido, desde que eles sejam iguais, pois sendo iguais, indicam que as grandezas são diretamente proporcionais. Então a proporção vai ficar assim: 6 está para 10, como 240 está para x. Aí é só aplicar a propriedade fundamental. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 6 vezes x é igual a 10 vezes 240. Resolvendo, 6 vezes x é 6x, 10 vezes 240 é 2.400. Com isso, passamos o 6 dividindo, e aí obtemos x igual a 400. Então ela vai pagar R$400 pelos 10 metros do tecido. Mais um problema. 12 operários constroem um muro em 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro? Então, montando aqui a regra de 3, as duas grandezas são operários e número de dias. Então, 12 operários gastam 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo serviço? Então, nós temos aqui duas grandezas. E vale lembrar que as regras de 3 simples, elas envolvem duas grandezas. Notem que quanto mais operários trabalhando, menos tempo gasto para fazer a atividade. Isso significa que essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Então, a seta vai ser uma para um lado, outra para outro. Então, as setas com sentidos opostos indicam que as grandezas são inversamente proporcionais. Na hora de montar a proporção, uma das grandezas deve ser invertida. Tanto faz, a primeira ou a segunda. No caso aqui, a segunda foi invertida. Aqui é 4 sobre x, aqui ficou x sobre 4. Agora é só resolver, aplicando a propriedade fundamental, teremos então 8 vezes x igual a 12 vezes 4. 8 vezes x é 8x e 4 vezes 12 é 48. Divide a equação por 8, passando 8 dividindo, e vai dar 6. 8 operários vão gastar 6 dias. 12 operários gastariam 4 dias. Diminuiu o número de operários, o tempo aumentou. Foi de 4 para 6 dias. Bom, agora vamos ver um segundo exemplo de porcentagem. Calcular 20% de 700. A gente pode aplicar uma regra de 3. Aí nós temos as grandezas, a porcentagem e o valor em reais. É importante aqui nos problemas de porcentagem você identificar quem é o valor principal. O valor principal é aquele valor sobre o qual incide a porcentagem. Nesse problema, 20% incide sobre 700. Então, 700 é o valor principal. Ele vai sempre corresponder a 100%. Então, nesse caso, 100% corresponde a R$700. 20% vai corresponder a quanto? No caso, x. Esse é um problema de regra de 3, simples e diretamente proporcional. Os problemas de porcentagem envolvem regra de 3 simples e direta. Então, as setas indicadas com o mesmo sentido. A proporção vai ficar, então, 100 está para 20, como 700 está para x. Podemos, então, cortar 2 zeros, e aí fica 1 para 20, 7 para x. E aí, multiplicando aqui em diagonal, 1 vezes x é igual a 20 vezes 7. 1 vezes x é x, 20 vezes 7, 140. Uma outra maneira de resolver esse problema é usar a razão centesimal. Então, calcular 20% de 700 é o mesmo que, aqui nós substituímos 20% por 20 sobre 100, que é a razão centesimal, que representa essa porcentagem, e aí é só multiplicar. Nessa multiplicação, podemos aqui cortar então 2 zeros, e aí vai sobrar 20 sobre 1 vezes 7, que é 20 vezes 7, 140. Então, a mesma resposta. Terceiro exemplo. Numa escola de 900 alunos, 42 são homens,
calcule o número de mulheres. A primeira coisa a gente é identificar o valor principal, que é o valor sobre o qual a porcentagem incide. Aqui 42% está associado a 900. Então 900 é o valor principal. As duas grandezas aqui são porcentagem e número de alunos. Então o 100% vai corresponder a 900, que é o valor principal. 42% vai corresponder a X, porque eu quero saber quanto é que vale os 42%. As grandezas são diretamente proporcionais, assim a proporção fica 100 para 42, 900 para X. Podemos cortar 2 zeros de cada lado, lembrando que eu só posso fazer essa simplificação, cortar 2 zeros, ou se eles estiverem na mesma linha, ou se eles estiverem na mesma coluna. Eu não posso fazer esse processo se os valores estiverem em diagonal. Bom, então fica agora a proporção 1 para 42 igual a 9 para x. Aplicando a propriedade fundamental, 1 vezes x é igual a 42 vezes 9, que vai dar 378. Só que a pergunta do problema quer saber o número de mulheres. Então, dos 900 alunos, 378 são homens. Para obter o número de mulheres, é só subtrair aqui 378 de 900. Então, o número de mulheres é 522. A gente pode fazer esse problema de outra forma também. Trocando aqui a porcentagem pela fração centesimal, podemos cancelar 2 zeros. Fica então 42 sobre 1 vezes 9, que dá 378. Assim, nós encontramos o número de homens. Podemos usar a forma decimal também. 42% é 42 centésimos. Multiplicando, o resultado é o mesmo. Exemplo 4. Na compra de uma camisa, obtive um desconto de R$12, que corresponde a 15%. Qual era o preço original da camisa? Então, nesse caso, quem será o valor principal? Esses 15%, ele incide sobre o valor original da camisa. E aqui nós temos as duas grandezas, que é o valor e a taxa. Por enquanto, sabemos que R$12 corresponde a uma taxa de 15%. Então, 100% corresponde a quanto? Nesse caso, então, o X é o valor principal, porque ele corresponde ao 100%. Até porque no problema já está claro que R$12 corresponde a 15%. Como sempre, é uma regra de 3 simples e direta. Então, as setas para o mesmo sentido. Nesse caso, a proporção vai ficar 12 para x igual a 15 para 100. Multiplicando aqui em diagonal, 15 vezes x é igual a 12 vezes 100. 15x é igual a 1.200. Passo 15 dividindo, 1.200 dividido por 15 vai dar 80. Então, esse é o valor original da camisa. Aplicando 15% em 80, vai dar exatamente R$12. Próximo exemplo. A população de uma cidade ficou muito satisfeita quando a tarifa de ônibus passou de R$ 2,40 para R$ 3. Qual foi o aumento percentual da tarifa? Primeiro, vamos determinar qual foi o valor do aumento. Nesse caso, passou de R$ 2,40 para 3, o aumento foi de 60 centavos. Então, nós temos aqui as grandezas valor e a taxa. 240 é o valor principal. Então, corresponde a uma taxa de 100%. E o aumento foi de 60 centavos, corresponde a uma taxa X, que nós precisamos calcular. Como nós já sabemos, os problemas de porcentagem envolvem regra de 3 simples e direta. Então, não há necessidade de ficar colocando as flechas. Podemos ir direto à proporção, que nesse caso fica 2,40 está para 0,60, como 100 está para x. Aplicando a propriedade fundamental, teremos 2,40 vezes x é igual a 0,60 vezes 100. Multiplicar um número decimal por 100 é o mesmo que deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, vamos ficar com 60. Agora é só passar o 2,40 dividindo para obter 25. Como 25 é a taxa, é dada em porcentagem. Então, a resposta é 25%.
Uma outra forma de resolver esse problema é, no caso aqui, essa primeira razão, são duas casas decimais, tanto em cima quanto embaixo. Então, nós podemos simplesmente tirar a vírgula. E aí vai ficar 240 por 0,60. Os zeros últimos aí nós podemos cortar. E o zero à esquerda aqui de 60 também não há necessidade. Então, nós vamos ter 24 sobre 6 igual a 6 sobre x. Podemos logo dividir aqui direto. E aí fica 4 igual a 100 sobre x. Lembrando que aqui 1 é embaixo do 4. Então, nós vamos multiplicar 4 vezes x e 1 vezes 100. Fica 4x igual a 100. Agora é só passar o 4 dividindo. X igual a 100 sobre 4, que dá 25. Observe que 0,60 é a quarta parte de 2,40. Porque se nós multiplicarmos esse valor por 4, vai dar exatamente esse. Então, quarta parte é 1 quarto. E 1 quarto é 0,25, que é 25%. Então, se você tiver essa percepção que 0,60 é a quarta parte de 2,40, você chega à resposta sem fazer muita conta. Mas isso requer um pouco de prática. Exemplo 6. Alexandre paga 1.200 pelo aluguel de sua casa. Lendo o contrato, ele verificou que a partir do próximo mês, o aluguel será reajustado em 13%. Qual será o valor do novo aluguel? Primeiro, vamos calcular o valor do aumento. O valor principal é os 1.200, porque é sobre esse valor que vai incidir a taxa de 13%. Logo, 1.200 corresponde aos 100%. 13% vai corresponder a quanto? Então, a proporção vai ficar 1.200 para x, como 100 está para 13. Cortando 2 zeros de cada lado aqui, vamos ter x vezes 1 e 12 vezes 13, que vai dar 156. Então, 156 vai ser o aumento. Agora, vamos calcular o novo valor do aluguel. Então, é só somar o aluguel atual mais o valor do aumento, que vai dar 1.356. Então, esse vai ser o novo valor do aluguel. Uma outra forma de calcular, porque aqui primeiro calculamos o aumento para depois somar ao aluguel atual para obter o novo aluguel. Então, nós podemos calcular diretamente o novo valor do aluguel. Basta considerar que o novo valor vai ser os 100%, que é o valor atual, mais os 13%, que é o reajuste. Primeiro, o valor principal é sempre o 1.200, então ele corresponde a 100%. Então, o que nós vamos calcular agora é 113%, que é o 100% do valor atual, mais o reajuste de 13%. Então, 113% corresponde a quanto? X. Então, resolvendo a proporção, vamos ter 1.200 para x e 100 para 113. Cortando 2 zeros, teremos 1 vezes x igual a 113 vezes 12, que vai dar exatamente 1.356. Então, aqui nós fomos, nesse processo aqui, nós fomos diretamente ao valor do novo aluguel, sem passar pelo reajuste, o valor do reajuste. Qualquer uma das duas formas pode ser usada para resolver um problema como esse. E aí, ficam aí essa lista de exercícios para vocês resolverem.